Bom, eu acho que. Eu acho que eu não quero crescer. Porque. Crescer por si só é muito difícil e. Agora que eu já tenho meus 18 anos, isso acaba sendo um pouco cansativo. Porque crescer não é só aumentar a altura, ter responsabilidade. É muito mais profundo do que isso. A gente cresce e a gente percebe que o mundo ele não é um lugar que a gente imaginava quando a gente era criança, sabe? E isso acaba sendo muito, muito frustrante. Porque talvez eu seja sensível demais quando eu vejo uma notícia, por exemplo, de agressão ou de violência, de morte, o policial que jogou o cara da ponte. Gente, isso é tão... Mas isso aí é o mais básico de se viver. Acho que no fundo a gente acaba fazendo igual os outros, ignorando e tal. Só que outra coisa ruim de crescer é que a gente abandona alguns sonhos porque não tem espaço. Esses sonhos não têm espaço no mundo que a gente vive. Entende? Ou não, né? Não sei nem porque eu tô gravando isso. Mas a gente não tem espaço pra sonhos nesse mundo que a gente vive. E aí esse mundo fica tão desesperançoso. Porque ele é desesperançoso pra mim, eu acho. Então por que eu viveria, né? Porque eu vivo. Não sei. Outra coisa muito, muito horrível de viver é que a gente tem que interagir com as pessoas, sabe? Não só assim dizer um oi, bom dia, não. A gente tem que se relacionar com as pessoas, principalmente depois que a gente cresce. E tudo é tão superficial na vida adulta. É tudo tão superficial. As pessoas, elas meio que criam... Elas criam uma máscara, camadas de... Enfim, elas não sei em que elas se baseiam isso. Mas a gente acaba criando camadas em cima de camadas que vão construir o nosso eu adulto. Eu acho isso muito, muito, muito estranho, esquisito, sabe? E aí a gente usa essas máscaras no meio social, entre os amigos, no trabalho. Porque querendo ou não, a gente precisa de uma máscara. E a gente não pode mais agir como uma criança, porque a gente não é mais criança. E isso acaba fazendo com que os adultos eles pareçam falsos. Mas eles, não que eles sejam falsos, ou eles são falsos. Mas assim, isso não parece tão legal pra mim. Eu não sei se eu quero ter uma máscara. Não sei se eu quero assumir uma máscara. Entende? Outra coisa muito chata é o dinheiro. Não que na infância a gente não sentisse necessidade de ter dinheiro. Acho que a criança em si ela deseja o material, não o dinheiro em si. Mas depois que a gente cresce, tudo se resume ao dinheiro. A nossa felicidade, a nossa tristeza, tudo. Eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu seria mais feliz. Não que eu não seja... Não, eu não sei. Tá, resumindo. Não que com dinheiro eu seria feliz, mas eu preferia não ser feliz com dinheiro. Entende? Do que ser feliz, não ser feliz e ser pobre. Porque o dinheiro ele dita tudo na vida adulta. Tudo, tudo, tudo. E as relações das pessoas, tudo é baseado nisso. O quanto a gente pode consumir ou pode ter, porque a nossa sociedade ela é de consumo. Então se eu não tenho para me consumir,
Logo, eu não sou feliz. Porque a felicidade na nossa sociedade, ela é baseada no quanto a gente pode consumir, no quanto a gente pode ter. Entendeu? E aí a gente abre as redes sociais e é tão cheio dessas superficialidades. É tão cheio disso, de coisinha, de produtinho, de roupinha, de conteúdo fútil. Nossa, gente, isso é muito... chega a me dar um enjoo. E aí eu questiono assim, será que eu vivo pra isso? Pra ter uma máscara? Pra consumir coisas fúteis? Pra não conseguir me relacionar com as pessoas direito? Pra viver, pra buscar dinheiro, pra fazer isso? E aí a vida ela se torna extremamente sem sentido. Entende? Tudo se torna tão esquisito e ruim. E as pessoas não falam sobre isso. Elas vivem, só vivem e é como se isso tivesse 3 camadas acima do que deveria. E a gente apenas fala das coisas que estão na camada 1. E o mais estranho disso tudo é que a gente trata isso como se fosse normal. E eu não acho isso normal. E aí que tá o problema. Porque se eu não acho isso normal, eu sou anormal. Entende? Eu sou anormal nesse mundo. Eu que tenho que fazer terapia. Eu que sou esquisito. Eu que não consigo me relacionar com as pessoas. Eu que sou depressivo. Eu que sou infeliz. Eu que tenho ansiedade. Eu que tenho os caralho a 4. Entende? Quando na verdade eu acho que a culpa é do mundo. Acho que o mundo deveria ser bem mais simples do que ele é. Mas o ser humano ele é complexo, né? Mas eu acho que a nossa complexidade ela deveria servir não pra gente bagunçar as coisas, mas pra gente ser feliz. Entende? E aí eu falando dessas coisas, ou sonhando com isso, ou conversando sobre isso, é como se fosse uma besteira gigantesca. Porque isso aí não é viável. Não é possível. Mas crescer não é somente isso, né? Tem muita mais coisa do que isso. A gente pode citar aqui aceitação, porque eu talvez seja esquisito por estar falando isso, mas a gente cresce num corpo com características, com coisas que a gente externa, que a gente tem que aceitar, a gente tem que se entender, a gente tem que... Então, tem isso, pelo menos pra mim, pra algumas pessoas. Tem a questão da autoestima, tem a questão dos relacionamentos amorosos, porque nem pra todo mundo é fácil. Então crescer envolve todas essas coisas. E eu já cresci, não posso voltar atrás. Mas eu deixo aqui uma frase, né, que de indignação. Eu não quero crescer. Mas eu acho que pra mim já ficou tarde, entendeu? Então eu só preciso criar minha máscara. Criar não, né? Aperfeiçoar minha máscara. Porque querendo ou não, eu já tenho uma máscara formada. E aqui eu uso no dia a dia, com a família, com os amigos, na escola. E estou me tornando um adulto. Estou crescendo. Eu nunca gostei de conhecer as pessoas. Não que eu não goste, mas assim... Eu não sei, nunca me senti interessado pelo outro. E
conforme o tempo foi passando, eu achei interessante começar a conhecer as outras pessoas. Pelo simples fato de elas serem diferentes, sabe? Acho que isso é muito legal. Nunca a gente vai encontrar uma pessoa igual a outra. Mas e aí? Tem aquele problema que eu citei, né? É outro ser humano, com outra construção, com outra máscara. Então, conhecer outras pessoas é muito cansativo. Acho que é por isso que eu nunca namorei. Claro, tem outras coisas aí, mas não vem ao caso. Nunca namorei. Eu nunca beijei. E eu não sinto falta disso, eu acho. Como é que eu vou sentir falta de uma coisa que eu não sei como é? Mas se a gente for analisar o beijo de uma forma mais, como eu posso dizer, técnica ou biológica, não sei. O beijo é interessante porque qual que é a necessidade de as pessoas juntarem os lábios? Eu não sei. Mas isso é muito interessante, não é? E não é só o beijo que é interessante, tem muitas outras coisas que são interessantes. Se a gente for pra analisar, a gente acha normal, mas eu acho muito estranho. Além do beijo, eu não sei. Talvez um modo de se relacionar. Ai, tem tanta coisa pra falar que eu já até me fiquei esgotado. Falar me desgasta, me cansa. Falar é muito exaustivo. Por isso que eu não falo muito. Não falo o que é necessário. Então eu falo as coisas que todo mundo fala, entendeu? Então, não só falar, eu acho que ouvir também é cansativo. Ver é cansativo. Tem momentos assim que existir é cansativo. Mas eu acho que isso faz parte de ser um adulto. Bom, todo mundo consegue, não? Os que não conseguem, a gente não fala deles porque eles não conseguiram, eles não estão aqui. Os que estão aqui são os que a gente se compara. São os que conseguem. São os que se esforçam. Então a gente nunca fala dos que já perderam, dos que já caíram, dos que já se foram. Porque eles não estão aqui. Eles não são relevantes. E se eu não for dos relevantes, porque eu tenho que me comparar com os relevantes se talvez eu não sou um dos relevantes? Se talvez eu não tiver nascido pra vencer? E se talvez eu for aquela pessoa que a gente esquece? Eu não sei, eu não quero crescer, não quero acordar amanhã. Na verdade, tanto faz acordar amanhã ou não. Tanto faz. A vida é sua vida. E é isso.